Você já leu Lamentações de Jeremias? Se você não leu, abra a sua Bíblia em Lamentações, que atribui-se a Jeremias. Alguns estudiosos da lei das Escrituras não têm tanta certeza se teria sido Jeremias, mas para nós, independente quem tenha sido o autor, nós temos a convicção e a certeza que é o Senhor que mandou escrever. Então acreditamos que seja Jeremias, mas mesmo que não fosse, para nós não importa. O importante é o poder das Escrituras. Eu te convido, nesse tempo que temos agora aqui, rapidamente, com um dia quente, eu vou orar. Eu quero que o Espírito Santo torne a sua mente cativa a Ele, para que você receba o que Ele tem para você nessa noite. Feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós não podemos oferecer nada de nós mesmos, mas o Senhor pode, porque toda a fonte da sabedoria, do conhecimento está em Ti. E que nessa noite, o Teu Espírito, a Tua presença toque nos Teus filhos de uma maneira sobrenatural, e que eles recebam aquilo que o Senhor tem para falar aos seus corações. É o que nós te pedimos no Teu santo e glorioso nome. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus por isso. Eu quero falar sobre restauração. Restauração é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para falar ao seu coração sobre restauração. Quem já foi em dentista aqui e precisou restaurar um dente? Quem já foi? Fui no dentista, pastor, precisei restaurar um dente, né? Então o que o dentista faz? Ele vai pegar aquele dente que precisa ser restaurado, ou porque quebrou, ou porque trincou, ou porque estava cariado, e ele vai trabalhar uma restauração para trazer aquele dente à funcionalidade, para que ele não se perca, para que você não perca aquele dente, para que não chegue na raiz e destrua a raiz, e sem a raiz do dente, o dente fica frágil, ele fica ali na sua boca, mas ele perdeu vida, a vida está no nervo. Quando você trata o canal, você tira o nervo, então o dente perdeu força, é um dente morto, então ele já fica mais frágil, fica mais fácil ter problemas. Então Deus sempre usa a figura do dente para demonstrar, embora a Bíblia não está falando da figura do dente, mas está falando sobre restauração, para mostrar áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. Talvez você já teve sonho com dente precisando ser restaurado. São áreas da vida que precisa ser restaurada. Então, quando um dente passa por uma restauração, é para que ele fique saudável, é para que aquele problema, ou aquela cárie, ou aquele trincado não o danifique ao ponto dele se perder, ou quebrar completamente, ou morrer, ou trazer problemas sérios para ele e ter que ser arrancado. Quantas pessoas que não cuidam acabam perdendo, então acabam tendo que tirar, ser arrancado. Mas o Senhor é um Deus que não arranca e joga as nossas vidas fora, é um Deus que restaura. Amém? Fala aí bem alto: um Deus que restaura. Amém? Um Deus que restaura. Se tem áreas nas nossas vidas que precisam ser restauradas, Deus não nos lança fora e nos joga fora, Ele restaura. Amém? Então é um Deus de restauração. Mas no contexto de Lamentações, no contexto de Jeremias, nós podemos verificar, se você estudar esses dois livros, Jeremias e Lamentações, e Jeremias tido como profeta chorão, porque Jeremias, todo profeta, querido, ele é um nervo exposto de Deus.
Você sabe o que significa o nervo exposto de Deus? Quando você tem um problema no nervo do dente, qualquer reladinha, qualquer gelo, qualquer temperatura diferente, você dá um pulo, porque é sensível. Então o nervo exposto de Deus é que o profeta ele sente a sensibilidade, o coração do Pai. Ele sente a dor do Pai, ele sente o amor do Pai. Então o profeta, ele sentia a dor de Deus em ter que corrigir a nação de Israel. Então, dentro do contexto de Jeremias e Lamentações, nós vemos um contexto de juízo. Veio um juízo de Deus sobre Judá, que havia vindo antes sobre Israel. Mas Deus, antes de trazer juízo, ele avisa, ele fala, ele orienta, ele pede que as pessoas busquem um arrependimento, ele pede para que a nação volte ao arrependimento. E Jeremias entra nesse contexto histórico de ser o porta-voz de Deus para ajudar, não só para ajudar, mas nesse contexto que estamos falando aqui, para ajudar, diante dos reis, diante dos sacerdotes, diante do povo. Olha, se vocês não se arrependerem, Deus trará juízo e vai levantar os seus inimigos para os oprimirem, levarem ao cativeiro, para que vocês sejam tratados. Então Deus ele não quer corrigir ninguém, Deus ele não quer ter que ser duro tratar alguém, mas se tem uma coisa que tira Deus do sério, Bonerges, é o pecado. E o Bonerges falou um pouco hoje, a semana passada também, sobre o pecado, um Deus que fica irado diante do pecado e do pecador. Então, queridos, quando nós olhamos no contexto de Jeremias, o contexto de Lamentações, e em Lamentações principalmente, nós vemos o profeta Jeremias se lamentando com a destruição da cidade de Jerusalém, capital de Judá. Então, Jerusalém, queridos, foi devastada. Jerusalém foi destruída. Deus trouxe os seus opositores, aqueles que queriam a destruição de Israel, e Deus não permitia, mas chegou o momento da justiça, da medida da justiça de Deus, que encheu o cálice, e aí Deus traz o juízo. E do contexto de Lamentações, nós vemos Jeremias, primeiramente no capítulo 1, se lamentando sobre algo que ele estava relatando, o que ele estava vendo. Então Jeremias estava vendo uma cidade destruída, assolada, crianças morrendo pelo caminho, vidas sendo deportadas para a Babilônia, uma cidade totalmente queimada e destruída. E ele expunha, era como um nervo exposto de Deus, era a dor de Deus dizer: olha, eu precisei fazer isso com o meu povo. Queridos, Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer em você sofrer. O único que tem prazer em você sofrer é o diabo. Ele tem prazer que você sofra. Deus não tem prazer no sofrimento, mas muitas vezes Deus permite o sofrimento. Em muitas situações Deus permite o sofrimento. E ali na nação de Israel, de Judá, ela foi destruída. Jerusalém foi destruída, foi assolada. Os inimigos invadiram. Nabucodonosor, em períodos distintos, ele foi dominando, ele foi fazendo cerco, ele foi oprimindo o povo, ele foi deixando o povo sem comida, sem água, sem provisão. Crianças foram morrendo, não tinha mais alimentos. Crianças foram sacrificadas para gerar alimento, para ser tida como alimento. Então foi algo terrível, foi algo assolador. Mas Deus permitiu tudo isso. Pastor, por que Deus permitiu tantas coisas, tantas barbaridades? Porque Deus, primeiramente, Ele não suporta o pecado. E segundo, Deus é um Deus bom. Ele avisa, Ele dá sinais antes de trazer juízo. Ele comunica o que Ele quer do povo. E
Os sacerdotes foram avisados pelos profetas, por Jeremias. Os reis foram avisados. O povo foi avisado. Mas todos endureceram o coração, se rebelaram contra Deus, adulteraram espiritualmente, se prostituíram espiritualmente, abandonaram o único Deus verdadeiro. E Deus, por amar aquele povo, Deus não queria o sofrimento deles. Mas eu tenho que falar uma coisa forte para você, não é heresia. Deus, Ele permite coisas que você talvez diga: não entendo, pastor, mas Ele permite. Ele permitiu na nação de Judá, ali de Israel, porque o objetivo de Deus, ao permitir sofrimento no nível extremo como Judá passou, qual era o objetivo? Era que ele se arrependesse. Pastor, mas uma boa parte morreu. Uma boa parte morreu. Sabe por que morreu, queridos? Porque o pecado tem um preço. E o pecado, Paulo aos Romanos, ele fala que o pecado gera o que o pecado gera? Fala mais alto. A morte. Infelizmente, o pecado gera a morte. Dos que saíram do Egito, de 20 anos para cima, pela desobediência, rebeldia, ingratidão a Deus, morreram no deserto. Então o pecado, o preço do pecado é muito alto. O preço do pecado é muito alto. Eu vou falar mais alto para você gravar isso no teu coração. O preço do meu e do teu pecado é muito alto. Custa caro. Custa vidas. De 20 anos para cima, que saíram do deserto, que estavam no deserto, saíram do Egito, morreram no deserto. Por quê? O preço do pecado. Acã escondeu objetos que tinham um certo valor, mas era abominação diante de Deus. E outro ponto que eu quero trazer um alerta para você. Nós estamos falando de restauração, nós vamos chegar lá. Deus manda Josué dizer: há pecado no meio do meu povo, por isso que vocês foram derrotados numa cidade pequena, que não era para ser derrotado. Acã se esconde, não revela o seu pecado, não se arrepende, não pede perdão, não se humilha diante de Deus. E Deus diz: eu vou achar o pecador. Eu vou achar aquele que se rebela contra mim, aquele que me trai, aquele que fere a minha santidade. Mas pastor, Deus é bom. Sim, é bom. Sabe por que Deus é bom? Porque antes de trazer justiça e juízo, Deus exerce misericórdia e amor. E Ele avisa. E Ele dá inúmeras oportunidades. Mas chega um momento que a misericórdia e o amor fecham-se as portas. E um atributo de Deus não exclui os demais. Deus é amor, é amor, é amor, é amor, é amor, é amor. É, mas Deus é justiça e é juízo também. Então um atributo não extingue o outro. Um atributo não impede a manifestação do outro. E quando a porta do amor e da misericórdia se fecham, entra a porta da justiça e do juízo. Porque o Deus de amor também vai tratar para restaurar. Então Deus não tem prazer no sofrimento, porque Ele quer a nossa restauração. E na nossa restauração vai existir dor e sofrimento. Faz parte. E Deus sente a nossa dor. Tanto é que o Jeremias, ele chora sentindo a dor de Deus como profeta, porque Deus não queria. Mas é como se Deus dissesse: eu não tenho outra saída. Assim como Deus não teve outra opção, outra saída para te resgatar do pecado, teve que vir o Filho. Ei, Deus está dizendo, teve que vir o Filho. Deus não poupou o próprio Filho. Tamanho o peso do pecado, tamanho o peso do pecado que fere a santidade de Deus. Ele não poupou o Filho, e teve que vir o Filho. Mas eu ia falar um exemplo aqui, eu esqueci.
nesse contexto de sofrimento, de dor, estava fazendo um link para outra coisa, se eu lembrar eu volto, me fugiu agora. Nesse momento de dor, de sofrimento, o que Deus espera? Ele espera arrependimento. Ele espera arrependimento. Então, para Deus resgatar alguém e trazer de volta, diante da idolatria, diante do pecado, Deus avisa, Deus comunica, Deus exorta. Mas quando as pessoas, como a nação, como Judá, não se arrependiam, e Deus avisou sacerdote, profeta, reis, e nada, e Jeremias foi para o cárcere, foi para a prisão, e nada, e afrontaram a Deus, ignoraram a palavra de Deus, aí Deus fecha a porta da misericórdia, e entra o juízo, a justiça e o juízo. E a justiça e o juízo é para quê? Para nos levar de volta ao seu coração, para nos arrepender. Então, muitas vezes o preço do pecado, queridos, é a morte. E muitos morreram na saída do Egito, na caminhada no deserto. E falando de Acã, ele se esconde, e Deus vai dando oportunidade para ele expor o seu pecado, se arrepender e ser restaurado da sua ambição. E ele não fala, e Deus vai sinalizando até que chega nele. Acã, por que você não se arrependeu? Por tua causa nós perdemos uma batalha. Por causa do teu pecado, muitos homens morreram e foram derrotados. Sabe qual é o problema do pecado? Além de ferir a santidade de Deus, além de trazer prejuízo para nós mesmos, além de trazer juízo e justiça de Deus, é que o nosso pecado, isso você tem que gravar, como dizia o meu sargento, no teu cérebro, na massa do teu cérebro. Você tem que gravar isso na massa do teu cérebro. O problema, queridos, é que o meu e o teu pecado, quando nós persistimos nele, não nos arrependemos, não nos humilhamos, não buscamos a face de Deus, não nos convertemos, não mudamos de comportamento, de pensamento, de atitude, nos tornamos desobedientes à palavra. Quando nós fazemos tudo isso, o pecado passa de pecado para transgressão, de transgressão para iniquidade, e vai atingir a sua descendência. Por isso que tem pais e avós numa linha de pecado de geração a geração, porque esse pecado chegou num nível de abominação diante de Deus que já virou geracional, já passou de pai para filho e vai até terceira e quarta geração. Mas o problema, esse é um dos problemas. E o outro problema, quando você vê o pecado de Acã, sabe o que aconteceu? Imagina que Acã é condenado à morte pelo seu pecado. Mas o problema, se você ler o texto bíblico, ele é muito forte. E o problema é que Acã não morreu sozinho. A sua família toda foi apedrejada. Mas pastor, quem pecou foi Acã. Os filhinhos dele não tinham culpa. A mulher dele até viu os objetos, mas ficou com medo de entregar Acã. Mas os filhos eram inocentes. Por que esse exemplo tão forte? O pecado de Acã trouxe consequência para toda a sua família. Morreu ele, morreu a mulher dele, está na Bíblia, pode ler, e todos os seus filhos. Sabe o que Deus sinaliza com isso, querido? Nós temos que tremer diante disso. Filhão, cuidado com o pecado. Ele não alcança apenas as suas escolhas, a sua vida. O teu pecado não atinge apenas o meu juízo em você, mas o teu pecado, ele pode alcançar toda a sua família. Ele pode destruir toda a sua família. É sério. Voltando em Judá, uma cidade, Jerusalém, assolada.
Uma boa parte, sim, não queriam ouvir Deus, não queriam servir a Deus, não queriam compromisso nenhum com Deus. Uma cidade arrogante, uma cidade orgulhosa, uma cidade soberba, uma cidade que queriam ouvir apenas o que lhes era conveniente, uma cidade que era uma fortaleza, onde acreditavam que os seus inimigos jamais iriam destruí-los, uma cidade onde as pessoas se sentiam tão bem, tão protegidas, que não precisavam nem de Deus para cuidar delas. Então, acredito que havia muitos inocentes ali, muitas crianças inocentes, muitas vidas inocentes, muitas pessoas que não estavam em desobediência a Deus, mas colheram as consequências dos sacerdotes, dos reis e dos profetas que profetizavam o que eles queriam ouvir. Muitos morreram inocentes por culpa de alguém. E quando nós olhamos para esse contexto, em Lamentações 1, capítulo 1, verso 4, diz assim, Jeremias relatando: os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. No verso 6, e da filha de Sião foi-se dar toda a sua glória, os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto, e caminham sem força na frente do perseguidor. Então, no capítulo 1 você vai ver que Jeremias ele está explanando a desolação de Jerusalém. O que virou Jerusalém? O que o pecado trouxe de juízo sobre aquela cidade? No capítulo 2, no verso 2, devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá e as abateu até a terra, profanou o reino e os seus príncipes. Queridos, está falando da ira de Deus diante de Israel. No verso 4, armou, olha queridos, presta atenção, armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou tudo o que era formoso à vista, derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Isso relata a ira de Deus diante do pecador, diante do pecado. E quando nós olhamos para isso, tem mais outros textos, não vai dar tempo, eu não vou ler. Tem o verso 5, verso 9, que fala da ira de Deus em Jerusalém. No verso, vou ler só o 9: abateram as suas portas, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos, o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde não há lei, nem acham visão alguma do Senhor, os seus profetas. Os poderosos, aqueles onde havia segurança, a cidade fortificada, Deus disse: nada disso impede a minha ira. O orgulho de vocês, a soberba de vocês, diante do contexto que eu tenho avisado, e vocês têm me ignorado e têm desfeito da minha pessoa, então eu vou ter que intervir em Jerusalém. Então a ira de Deus se manifesta em Jerusalém. No capítulo 3, a esperança em meio
a aflição, a tristeza de Jeremias, convida o povo para reconhecer o seu pecado, voltar para Deus e obter misericórdia. No capítulo 3, no verso 13, você pode abrir aí no capítulo, eu só estou lendo alguns versículos, 3:13. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Ou seja, Deus feriu Jerusalém. Deus feriu Jerusalém. Lembra-te da minha aflição, no verso 19, e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Do 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. No 23, novas são cada manhã, grande a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias aqui, ele está relatando como Deus estava agindo contra a nação a cidade de Jerusalém, mas ao mesmo tempo, no final você vê ele dizendo que a esperança vem do Senhor, que ainda que por mais que a cidade foi quase totalmente destruída, ainda havia esperança, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, e Deus ainda olharia para aquele resto de cidade, para aquele povo que foi deportado para a Babilônia, para servir a Nabucodonosor. Eles ainda voltariam para edificar o templo que foi destruído, as cidades, os muros que foram queimados e destruídos. Mas olha, o Senhor é misericordioso, a sua ira veio sobre nós, o seu juízo veio sobre nós, ele assolou a nós, mas foi por amor, foi por querer nos resgatar. A sua ira pode durar um instante, mas a sua misericórdia dura a eternidade. Então ele estava dizendo: olha, por mais que quase nos destruiu, mas ele é misericordioso, vamos invocar a ele, vamos nos arrepender, e o Senhor vai se voltar para nós. Esse é o contexto de Jeremias diante do exílio, diante das aflições, diante de um povo que uma parte morreu, outra parte ficou nas ruínas, passando fome, sobrevivendo, outra parte foi levado cativo para servir ao império babilônico. Uma nação destruída, um povo destruído, assolado. Mas como o Senhor é bom, ainda haveria esperança para os remanescentes serem resgatados, serem restaurados. E se você ler no capítulo 4, no verso 1, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. O ouro reflete a beleza, o ouro reflete a divindade. Então tudo aquilo que era belo, tudo que eles tinham de riquezas, se escureceu, perdeu o vigor, perdeu a força, morreu, abateu. Então eles entraram num profundo tratamento de exílio, em trevas, sem olhar a luz no fim do túnel, sem ver uma saída. Foi um período de tratamento de Deus para os que sobreviveram, para os que ficaram vivos. E se você for ler depois todos os versículos aqui, você vai ver todo o sofrimento que esse povo passa, nesse tratamento, nesse exílio que eles sofreram. Mas no capítulo 5,
porque não dá tempo de ler tudo. Eu tinha até anotado muitos versículos, mas não vou ler. No 5, Jeremias, ele intercede para que haja restauração. Lembra-se, Senhor, de que nos tem sucedido. Considera o olhar para o nosso opróbrio. No verso 7, ele diz: nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos as suas maldades. Nossos pais pecaram, já morreram, mas nós sofremos a consequência. Nós sofremos a consequência da maldade, do pecado. Nós carregamos também aquilo que eles nos deixaram de legado, de coisas erradas que feriram o Senhor. Então nós estamos sofrendo também consequências. No 8 ele diz: servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque da sua mão. Como peregrino de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas, não houve respeito pelos idosos. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens foram estupradas nas cidades de Judá. Cessou a alegria do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Jeremias diz: ai de nós, porque o teu juízo veio, porque pecamos. Pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Mas no 19, tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Agora vem o versículo chave, no 21. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Converte-nos, Senhor, a ti, e nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Jeremias intercede pelo remanescente e diz: Senhor, olha para o que sobrou dessa nação, tem misericórdia. E aí, no fim do exílio, no império dos Medos e Persa, o rei Ciro, usado por Deus, libera os remanescentes que estavam cativos na Babilônia, mas que o império Medo e Persa dominou o império babilônico, e Deus coloca no coração desse rei para que liberasse o povo sem terra, sem pátria, sem nada, sem templo, sem cidade, sem família. Volta para a tua terra e reconstrói. E aí entra Esdras e Neemias, e o projeto de Deus para reconstruir os muros, para reconstruir a cidade, para reconstruir o santuário, porque o fim do juízo havia terminado. O remanescente havia se arrependido. Mas pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar num ponto muito importante. Nós passamos pela história de Judá, de Jerusalém. Nós lemos sobre a posição de Jeremias como profeta de Deus diante da assolação, da justiça e do juízo contra essa nação, contra essa cidade que foi avisada inúmeras vezes.
contra esse reino que foi avisado, e acabaram sofrendo as consequências do pecado. Muitos morreram, famílias foram mortas, destruídas, muitos foram cativos e sofreram na mão dos perseguidores, muitos foram torturados, mulheres estupradas, crianças mortas, uma assolação, um estrago. Será? Eu falo a começar de mim, queridos. Será que é preciso nas nossas vidas, trazendo uma aplicação do que aconteceu com Judá, Jerusalém, trazendo uma aplicação do que aconteceu com eles para nós? Será que vale a pena nós corrermos o risco na nossa vida de sofrermos juízo de Deus, justiça de Deus na nossa vida, pelos nossos pecados, a nossa família sofrer o dano? Será que vale a pena? Diante de um Deus que é santo, que é perfeito, mas que precisou permitir todos esses acontecimentos que hoje faz parte da história, para nós chegarmos à conclusão de que Deus é santo e que Ele não negocia com o pecado. Será que queremos, nas nossas escolhas, nosso comportamento, na nossa vida, escolher pagar para ver? Eu acho que um pouco da história hoje relatada, eu falo com toda certeza para você, eu cada vez mais, eu vendo essa história, eu digo: Senhor, eu não quero passar pelo julgamento seu, pelo juízo. Eu não quero sofrer o dano, nem minha família sofrer o dano. Eu não quero. Eu não quero ser Acã, que morre ele e morre a família dele. Porque o que Jeremias pede no final: Senhor, converte-nos a ti, se converte a nós, ou seja, olha para nós com misericórdia, e nós queremos nos converter a ti. Nós nos arrependemos, nós queremos ser restaurados. Sabe o que eu vejo em Israel, em Jerusalém? Resistência, indiferença, resistência à palavra, resistência aos líderes. Eu não quero ouvir esse líder, não tem nada para falar para mim. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com a minha vida. Cuidado, cuidado. O pecado, ele não só gera morte, mas ele traz consequências. Judá, Israel, era um reino orgulhoso, soberbo, arrogante, desprezou os avisos de Deus, desprezou a ira vindoura no juízo, na justiça e no juízo de Deus. Hoje, a pandemia está aí. Deus está avisando, Deus está dando sinais. Nós estamos num tempo que, se você orava 1 hora por dia, você tem que orar 2. Se você não orava nada, comece a orar pelo menos meia, porque você viu que Deus é um Deus de amor, de misericórdia. E quando eu endureço o meu coração, e eu fico com o que eu acho e o que eu penso,
E quando eu quero ouvir apenas o que me agrada, como eles ouviam falsos profetas e recusavam a voz do profeta Jeremias, eles não estavam afrontando Jeremias, eles estavam afrontando Deus. E nessa noite, quando eu buscava, orava ao Senhor, Ele me deu uma visão. E Ele disse: acredite se você quiser. Eu acredito. Eu quero restaurar vidas. E a mensagem de hoje é: o Senhor quer restaurar áreas da sua vida. Áreas da sua vida. Mas para que eu seja restaurado, o Senhor traz mensagem, mostra, revela, orienta, instrui. Mas se a partir de mim eu rejeitar os avisos de Deus, pode vir um juízo, pode vir uma perda, pode vir sofrimento, pode vir angústia, pode vir tratamento de Deus. E aconteceu com esse povo. Deus precisou tratar Judá, para que o remanescente reconhecesse que pecaram contra Ele, que feriram a Deus e que precisavam se arrepender e retornar à sua pátria. Você acha que foi fácil? Olha o preço que foi pago. Você acha que foi fácil? Você que está em casa, você acha que foi fácil Deus ver o templo, o santuário dele ser destruído por ímpios, ser profanado por ímpios, os objetos de ouro serem roubados para suas festas na Babilônia, adentrarem um lugar santíssimo e destruírem tudo que representava a presença e a santidade de Deus? Você acha que para Deus foi fácil Ele permitir isso? Eu acredito que não. Mas sabe por que Deus permitiu? Porque na realidade, aquele santuário, os sacrifícios e ofertas feitas ali, já estava destruído no coração daquele povo. Eles já não estavam fazendo de coração, porque eles estavam em pecado. A destruição começou não no templo físico, a destruição começou dentro do coração daquele povo. Eles já haviam destruído aquele santuário dentro deles. O que nós temos destruído com os nossos pecados, que representa a presença de Deus em nós, que somos templo e habitação? O que os nossos pecados têm destruído o templo do Espírito? O Senhor, numa noite de restauração, Ele te pergunta: qual é o teu pecado que tem destruído o meu templo, que tem profanado o meu templo em você? Porque eu não quero trazer juízo, eu não quero ter que ferir, fazer a ferida e depois sarar. Eu não quero ter que tratar, eu não quero ter que permitir sofrimento para gerar arrependimento. Eu quero arrependimento.
Eu quero restaurar. Eu não sei para quem eu estou falando. Eu sei que Deus me mostrou vidas que precisam ser restauradas, áreas que precisam ser restauradas. Eu não sei quem, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho buscado restauração para a minha vida. Eu quase morri. Eu precisei ser tratado num extremo de dor e de sofrimento. Eu vivi o Salmo 88. Eu vivi o Salmo 116. Eu vivi um sofrimento profundo. E Deus me disse: eu não queria fazer isso com você, mas você não me deu opção, filho. Você não me deu opção. Eu não tinha outra saída. Você não me deu saída. Então eu tive que te ferir, para te curar, para te tratar. Eu e minha esposa sabe a dor do sofrimento, a angústia de morte. Mas nessa noite o Espírito Santo diz: deixa eu restaurar as áreas do teu coração. Deixa eu te mostrar as áreas que você precisa ser restaurado, para que eu não traga juízo sobre a sua vida, para que seja evitado, assim como eu queria evitar juízo em Jerusalém. Eu não quero, mas se for a última opção, Jesus.